Olá, senhores e senhoras, mocinhos e mocinhas, senhoritos e senhoritas. Bom, irei começar com o módulo 1 de História, onde o seu tema se trata do desenvolvimento e crítica do pensamento liberal, onde ele é dividido em duas partes, que são o liberalismo e o pensamento social, no caso a parte do socialismo. O liberalismo ele vai ser dividido em dois tópicos, sendo o econômico e o político, onde o econômico vai falar sobre a teoria de Adam Smith e o político sobre John Locke. Enquanto a questão do socialismo, iremos falar sobre o socialismo utópico e o socialismo científico. Bom, vamos lá. Eu vou começar explicando o John Locke. O John Locke ele viveu durante o século XVII na Europa, onde naquele período ela era governada por monarquias, né? Tipo, inúmeras monarquias e pá. E essas monarquias possuíam um poder absolutista, que as tornavam muito opressoras. Basta olhar a história, né? Revolução Francesa e pá. E por conta disso tudo que ele vivencia, ele propõe essa teoria filosófica que traria ele o título de pai do liberalismo, a fim de, no caso, libertar daquela espécie do absolutismo, daquela ditadura que tinha. O primeiro tópico que há sobre isto, da filosofia dele, está relacionado à defesa de um Estado liberal, que é o fim, como eu disse agora há pouco, é retirar um pouco de poder do Estado e torná-lo mínimo, onde ele tira tanta influência e poder que ele possui. Agora, em relação aos seus conceitos, o primeiro deles se relaciona sobre o consentimento do governo. Isto é, quem governa precisa ser aceito pelo povo, precisa ter uma aceitação da população. E também trazer com isso uma representatividade daquele povo. Ou seja, tem que representar o povo, ele não pode ser diferente do povo, tem que ter os princípios e os ideais de acordo com o povo. E também nisso vai entrar o princípio da representatividade. Um exemplo que eu posso dar relacionado a isso é a questão, vamos usar Super Mario. Sim, o jogo Super Mario. No jogo Super Mario tem o Reino dos Cogumelos. Mas nesse Reino dos Cogumelos, o rei não é um cogumelo. O rei é um humano. No caso, é a Princesa Peach. E devido a isso, não tem representatividade pelo povo. Porque, afinal, o Reino dos Cogumelos, o rei é um humano. E aí podemos utilizar agora o conceito oposto, os Smurfs. Não exatamente um governo, mas podemos considerar o Papai Smurf como um líder que tem representatividade pelo seu povo. Ele representa o seu povo, ele faz parte do seu povo. É isso. Essa parte do princípio, ele busca para que haja a representatividade do governante aos seus governados. Bom, e tem os direitos naturais, onde ele vai falar sobre o fato de que todos possuímos direitos que são inalienáveis. Ou seja, eles são direitos absolutos, que não podem ser negociados, não podem ser anulados. Onde esses direitos se consistem no direito da liberdade, da vida, da felicidade e a propriedade privada. Em resumo, é isso. Ele vai falar sobre os direitos que todo cidadão deve ter, independentemente dos casos. O próximo tópico é a separação dos poderes. Resumidamente, dividiu o Estado em poderes. Naquela época do Locke, como já disse, era uma monarquia absolutista, onde dominava toda a Europa. E nisto ele propõe que deveria haver uma separação dos poderes para desconcentrar aquele poder absoluto no Estado, para que desta forma pudesse ser impedido uma tirania e a violência acima do povo governado. Agora, o último tópico relacionado ao Locke é sobre ele falou sobre os limites no poder estatal, ou seja, limitar o poder que o governante possuía sobre o povo. Ou seja, vamos usar o conceito da época. Retirar o direito do rei de matar quem ele quisesse por simplesmente ele querer. Tirar essa tirania, tirar essa violência, acabar com isso. Ou seja, retirar que os governantes tinham o poder de usar a força. Afinal, eles deveriam fazer aquilo que seria do consentimento dos povos, como eu já expliquei no primeiro tópico. Algo que agradasse o seu povo, algo que fosse coerente com o que a sua nação desejasse, entendeu? Resumidamente, criando desta forma o Estado liberal. O Locke está terminado, agora vamos ao Adam Smith. Bom, agora eu vou explicar para você sobre o Adam Smith. Ele
é um pouco mais simples que o do John Locke, por ele ter apenas um conceito mais importante, que no caso se trata da mão invisível, que se consiste na ideia das pessoas colaborarem entre si buscando seus próprios interesses. Ou seja, as pessoas elas vão buscar seus interesses e nisso elas acabam meio que colaborando entre si e acarretando dessa forma no desenvolvimento da sociedade. Elas agem como se tivesse uma mão invisível as guiando. Uma frase da teoria da Anne Smith que explica isso é: não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro e do padeiro que esperamos o nosso jantar, mas da consideração que eles têm pelos próprios interesses. Apelamos não à humanidade, mas ao amor próprio, e nunca falamos de nossas necessidades, mas das vantagens que elas podem obter. Nessa parte, demonstra que todas as pessoas estão colaborando com a sociedade enquanto demonstram serviços. Mas não estão fazendo isso porque são necessariamente boas, mas sim porque precisam do dinheiro para sobreviver. Assim como você precisa do que elas vendem para se alimentar ou satisfazer as suas necessidades. Nesse exemplo como mostrado, o fato do padeiro, do açougueiro, do cervejeiro te vendendo seus produtos não necessariamente é porque eles são bons, mas porque eles precisam daquele dinheiro para sua sobrevivência. Assim como você precisa desses itens para se alimentar e sobreviver. A próxima parte da teoria dele para explicar é sua própria vantagem de fato, e não a da sociedade, que cada pessoa tem em vista, mas o estudo de sua própria vantagem naturalmente, ou melhor, necessariamente, leva-o a preferir aquele emprego que é mais vantajoso para a sociedade. Para compreender essa ideia que eu acabei de dizer, eu vou dar um pequeno exemplo. Digamos que Joaquim é dono de uma doceria. Ele possui esse estabelecimento não por gostar de doces, mas sim porque precisa de uma renda para bancar suas necessidades, como pagar contas, viagem de família, estudo dos filhos e se alimentar. Um de seus clientes chama-se Pablo e ele é um grande amante de doces. E ele sempre que vai nessa doceria, ele quer comprar algo, mas para isso, ele obviamente precisa de dinheiro. Então, o Pablo trabalha como um corretor de imóveis, onde ele vende apartamento para as pessoas. Essas pessoas que compram os apartamentos trabalham para pagá-los, assim como o Pablo trabalha para ter os dos seus doces. E fica nesse loop, um ajuda o outro. É o loop que vai se construindo na sociedade. O que eu quero dizer? A sua ação de fazer, por exemplo, a sua ação acarreta a outra, que é a lei da oferta e procura. A próxima parte da teoria dele, que é meio que o final, é: ao orientar sua atividade de tal modo que sua produção tenha mais valor, ele visa apenas o seu próprio ganho. E neste caso, como em muitos outros, é conduzido por uma mão invisível, a promover um fim que não fazia parte de sua intenção, como eu acabei de dizer acima, mas também explicado isso agora. Resumindo, Adam defende que uma sociedade onde há liberdade de comércio, ou seja, as pessoas podem realizar o comércio livre, as pessoas vão, querendo ou não, ajudar umas às outras. Não pela sua bondade, mas porque estão fazendo aquilo pelo seu próprio interesse. Mesmo que você não faça isso de uma forma consciente, vai ajudar no interesse público. Você vai haver um movimento da sociedade, um movimento econômico naquilo. Por exemplo, retornamos ao Joaquim. Ele vende seus doces para poder pagar as suas contas. Pablo compra os doces para satisfazer os seus desejos. E Pablo compra os doces para satisfazer os seus desejos. E para isso, ele trabalha como corretor de imóveis, vendendo seus apartamentos para outras pessoas, onde essas pessoas trabalham para comprar seus apartamentos. É isso. A teoria do Adam Smith é literalmente só isso.